E eu pensando, né, sobre qual seria o versículo que eu poderia ministrar aqui ao coração de vocês, porque eu senti o direcionamento de contar parte da minha história. Claro que eu não vou conseguir contar tudo. Aquelas também podem, que gostam, que se interessam, que de repente sentir que Deus falou o coração de vocês de alguma forma. Lá no YouTube tem o meu testemunho também, em grande parte ali, completo, dividido em 5 blocos, para você ter uma ideia de muita coisa que é. Mas eu estava pensando o que poderia trazer aqui para vocês, e aí eu recebi o versículo como vocês receberam, na hora que vocês entraram ali. Se você não recebeu, depois você pede lá. E o versículo que veio, realmente, é o versículo que eu acredito que Deus quer ministrar nessa manhã, porque é Isaías 53:4, que vai dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, independente daquilo que você viveu, seja no passado, seja num passado recente, como a Lu contou aqui, quando a gente vive situações como a Lu contou que ela viveu aqui, a gente fica confusa, a gente fica perdida, a gente fica exatamente dessa maneira: Deus, o que está acontecendo? Ou aonde eu errei? E às vezes a gente busca entender se nós erramos em alguns momentos para merecer aquilo. Fato é que, dentro do nosso lar, sim, talvez algumas colheitas, algumas consequências que nós vivemos na vida dos nossos filhos, na relação e na dinâmica do nosso casamento, sim, em partes, porque ninguém faz nada sozinho. Uma relação, ela é uma via de mão dupla. Mas, em partes, nós muitas vezes contribuímos para aquela situação. Isso havia acontecido na minha vida. Eu estava 15 anos casada com o meu marido e eu não me dava conta de que muitos conflitos e dores emocionais que eu vivia no meu casamento e na relação com as minhas filhas e comigo mesma, tinha uma boa participação minha. Tinha uma boa participação da minha falta de sabedoria. Tinha uma boa participação da minha não busca ao Senhor de uma maneira intensa, profunda e real. Tinha uma boa parcela das palavras que eu lançava sobre mim, que eu lançava sobre o meu casamento, que eu lançava sobre a minha vida como um todo. Porém, nem tudo o que nós vivemos é colheita de algo. Às vezes acontecem, assim como nós recebemos a graça de Deus, a salvação e tudo aquilo que o Senhor nos proporciona quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Você fez alguma coisa para receber isso? Não. O Senhor, Ele oferece, Ele oferta como graça de amor. Agora, na nossa vida também há situações que nós não vamos entender, talvez, nessa terra. Talvez nós tenhamos a resposta somente na eternidade. Ou lá na eternidade a gente já é o espírito e aí a gente não tem mais essas questões humanas. Nós não vamos mais se preocupar com respostas, porque nós nos preocupamos com respostas por causa do nosso racional. Então, talvez quando a gente estiver com o Senhor, tudo vai ser lindo, perfeito, a gente nem vai ficar preocupado. Mas por que, Jesus, que aquele dia aconteceu? Por que aquela fase da minha vida foi assim? Porque isso é o nosso racional querendo entender o que está acontecendo. Mas nós também vivemos situações que nós não merecemos. Entende? Então, da mesma forma que Deus estende a graça para nós porque nós não merecemos, a vida nos apresenta coisas que também nós não merecemos. Que também, às vezes, nós não vamos ter explicação. Gente, não tem como a gente explicar a dor de uma mãe que perde um filho. Para mim, essa é a maior dor que existe na face da terra. Creio que foi por isso que Deus entregou o filho dele para morrer no nosso lugar. Para ele dizer, olha, qual é a maior dor na face da terra? Uma mãe que perde... Não estou minimizando a dor dos pais. O homem, figura masculina também, obviamente, que sofre muito. Mas a mãe, talvez pela conexão, por ter gerado, a mãe é aquela que passa mais tempo com o filho. A gente tem... A própria psicologia ensina que a mãe, ela é responsável pelo afeto, essa ligação afetiva. Então, a gente sente mais, por isso que as mulheres são mais emocionais, por isso que a gente é mais chorona ou mais descontrolada emocionalmente. Enfim, a gente tem esses percursos emocionais na nossa jornada muito mais intensos do que o homem. Já viu o homem sofrendo, gente? Ai, gente, homem sofrendo. Aí, às vezes, meu marido fala algumas coisas, eu falei assim, mas você estava pensando nisso? Mas eu nem pareceu que
estava com esse conflito aí dentro de você, pleno, né? Você percebe que fica um pouco mais arredio, um pouco mais bravo, um pouco mais calado, um pouco mais grosso, mas não fica igual a gente que sai contando para todo mundo. Aonde a gente encosta, a gente quer falar, você não sabe que ela faz. E ela fez isso. Não, um absurdo. E ainda ela falou assim de mim. E não estou certa, porque na verdade você não quer conselho. Você só quer que o outro fale para você. Sim, você foi vítima. Sim, você foi injustiçada. Oh, coitada de você. Nossa, essa mulher é muito ruim. Né? Você quer ter a sua ferida lambidinha ali. Né? Todos nós temos esse vitimismo. Né? Então, nós acabamos surfando um pouco mais nessas questões emocionais. E é aí que o diabo ataca. E é aí que ele sabe que nós somos mais vulneráveis, que nós temos essas questões hormonais também um pouco mais afloradas. Eu falei ontem, né? É muito mais hormônio do que demônio. Então, quando a gente entende, a gente busca conhecimento um pouco sobre isso, a gente vai sendo parceira de Deus nesta nossa jornada. Mas é o Senhor quem toma sobre ele. É o Senhor quem recolhe a nossa dor. E é isso que eu gostaria que vocês fixassem, enquanto aqui eu vou trilhar a minha história, não você pensando na minha história. A minha oração sempre é assim, para que enquanto eu conto a minha história, a sua história vá sendo ativada, as suas dores vão sendo lembradas e ativadas. Para quê? Para ficar na dor? Não, querida, para sarar. Só que, às vezes, a gente também tem a falsa ideia e a ilusão de que você veio num evento e que você vai sair daqui pronta. Não, isso também é uma ilusão. Porque às vezes você vem para cá e por mais que você receba uma cura e um toque que só o Senhor pode fazer, é um início de um processo. Ou para aquelas que já estão em um processo, é uma outra etapa do seu processo. Mas você bem sabe que a jornada continua. Nós não podemos parar, porque existem muitas camadas que precisam ser atingidas. O próprio perdão é isso. Nós começamos com a obediência de liberar perdão, mas as pessoas falam, mas eu ainda sinto. Sim. Por quê? Porque os seus sentimentos, eles levam um tempo para acompanhar as suas decisões. O meu livro, Ciclos Emocionais, ele vai explicar isso. A gente está falando de química, a gente está falando de neurotransmissores, a gente está falando de parte que existe dentro da gente, que tem parte elétrica, parte química, que tem outras coisas para além apenas, sabe, da minha força de vontade. Existe uma lei biológica funcionando dentro de nós. Então, ainda que você fale, leva-se um tempo para que você consiga realmente sentir aquilo. Eu falo que muitas vezes nós sabemos aqui. Você lê a Bíblia, ou talvez partes, ou talvez alguma coisa você conheça, nem que seja da escola bíblica dominical que você era obrigada aí, que tua mãe falava, vai, tem que ir, menina, tem que ir, senão vai para o inferno. Algumas passaram por isso. E aí, você pode até saber alguns versículos de cor, mas que curioso. Por que aqui você sabe, mas aqui você não sabe? Parece que esse caminho daqui para cá é tão longo, né? É tão longo. E o Senhor, Ele quer que você saiba aqui, no teu espírito, no teu coração, na sua alma. Porque quando você sente que você é amada, não só quando você sabe que você é amada, por Ele é que faz toda a diferença. Porque não adianta o seu marido falar que te ama. Se ele fala que te ama, mas todo dia ele te critica, ele te humilha, ele te trata mal, ele não tem ações que demonstram esse amor, não dá para acreditar que essa pessoa ama. Falar, qualquer um fala. O amor é o que o amor faz. E isso serve tanto para nossa relação com Deus, nossa relação com o nosso cônjuge, como nós como mães. O amor é o que o amor faz. Não adianta você falar que ama o seu filho e você, ok, eu sei que eu amo meu filho, mas se você não busca intencionalmente falar a linguagem de amor de cada um deles. Porque eles são diferentes. Eles pensam diferente, eles sentem diferente, eles interpretam. Falei muito isso aqui ontem. Não é o que te acontece, é o que acontece dentro de você diante do que acontece. Então, cada filho de vocês sente, interpreta e dá um significado diferente a uma situação. E quando nós buscamos ser intencionais em demonstrar amor para cada um da maneira em que eles vão fazer essa leitura, isso muda o cenário. Então, por isso que é importante a gente olhar um pouquinho para a nossa história e ver o que dentro disso a gente pode, da nossa parte, fazer. E o que a gente não consegue fazer,
Porque ainda que tenha coisas que nós podemos fazer, nós não conseguimos fazer nenhuma mudança na força do nosso braço. Nós não conseguimos arrancar nenhuma dor dentro de nós. É o Senhor quem leva. É o Senhor quem transforma. Só que nós precisamos o quê? Ter a nossa entrega, a nossa rendição. E não ficar segurando. Né? Porque tem gente que se acostumou tanto com o lixo que recebeu da vida inteira, que a pessoa abraça o saco de lixo e ela sai arrastando aquele saco de lixo. Ela não percebe o quanto aquilo já está impregnado nela, o odor. Sabe a mulher que só reclama? Só reclama, que só fala mal. Não, não é você. Imagina. Não tem ninguém aqui que reclama de nada, né? Mas sabe aquela mulher que só abre a boca para criticar? Nada nunca tá bom, sempre o dela é melhor. Vai numa festa de família no final do ano. Ai, esse pavê... Ai, o meu é muito melhor. Nossa, ficou meio papudo, né? Meio estranho, essa bolacha tá meio... Só sabe criticar. Ó, sabe de uma coisinha, queridinha? Se você viu alguma falha, você pode consertar? Se você não pode consertar, querida, não empresta a boca pro diabo, não, boca de sacola. Fala porque tem boca. Tem mulher que, ó, fala porque tem boca. Não, olha, eu estou falando de uma pessoa que fala muito e que já falou muito errado. Gente, eu falava tanto. A fome, a sede de ser vista, a fome de ser enxergada, a fome. Porque, assim, eu nunca tive amor, afeto, carinho, nada. Então, sem perceber, a gente fica, assim, querendo chamar atenção. E aí a gente usa o quê, às vezes? A fala. Então, você chega e... Eu falava tanto que quando eu chegava em casa, depois de uma festa, de um evento, alguma coisa, eu ficava com um peso. Uma opressão, assim, mas não era, gente, opressão do diabo, não. Era ali já sentindo a própria colheita do que eu tinha falado. Só que eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha essa sabedoria. Eu só sentia algo ruim. E ficava me culpando, com remorso, assim. Ai, mas por que eu falei aquilo? Nossa, mas eu fui tão sem noção nisso. Nossa, mas eu passei vergonha nisso. Mas por quê? Mas eu não trazia uma consciência. Presta atenção, não era uma consciência de... que eu senti o Espírito Santo me direcionando, que eu falhei ali naquela forma de falar e que eu posso melhorar. Não. Era no sentido de, tipo, da minha reputação, do meu ego. Ai, o que vão pensar de mim? Nossa, eu falei aquilo. Ai, não deveria ter falado assim. Não é no sentido de consertar. Então, esse peso já mostra que, muitas vezes, a gente usa a nossa fala de maneira errada. Como eu comecei? A primeira coisa. Quem comprou Desconstruindo o Meu Eu vai ver. Quem não comprou, vai lá no site para ver. Oi, gente, pensa, um povo bom para ler esse livro é povo crente, porque ali vai falar sobre o molde, sobre a olaria, sobre a gente estar realmente ali naquele processo de ser quebrado pelo Senhor. E eu me lembro que o Espírito Santo falou no meu coração, porque assim, mudança comportamental tem que ser radical. Nesse livro eu explico os 4 tipos de processos de mudança de comportamento, mas assim, o mais efetivo deles é o radical. Você vai extinguir, você vai precisar passar quase que como um vício, né? Passar por um processo aí onde você vai abstinência daquilo que você gosta, daquele prazer que você tem. E foi o jejum mais difícil que eu já fiz na minha vida. Porque, às vezes, Deus pede para você tirar um doce, um refrigerante, um chocolate, uma coisa ali. Aí você não quer, você reluta, mas às vezes você até consegue. Agora, eu vou te falar. Quando vai trabalhar o seu caráter, quando vai trabalhar algo que está impregnado em você, ou coisa difícil. E o Senhor falou ao meu coração, eu vim através da palavra, tem um versículo que vai dizer assim, que as minhas palavras sejam agradáveis e temperadas com sal. E eu... Gente, leiam um livro, Eu e Minha Boca Grande, Joyce Meyer. Quem não leu esse livro, leia. Foi um dos primeiros livros que eu li e que me confrontou. Que tipo assim, minha filha, vamos mudar essa fala aqui, porque isso aqui não está agradando a Deus, não. E no final desse livro tem muitos versículos sobre a palavra. Eu anotei os que mais me chamou a atenção e eu colocava post-it, assim, papelzinho no espelho, no banheiro, na cozinha, para eu lembrar. Porque como é um padrão de comportamento tóxico, você não vai conseguir mudar se você não for intencional na sua mudança. Olha lá, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado à força. Então, o que é o reino de Deus? É a vontade de Deus para a sua vida, o que Ele desejou. Muitas vezes, para você viver a vontade boa, perfeita e agradável, você tem que transformar a sua mente, como eu li ontem aqui, mas, além disso, você precisa tomar força aquele lugar. É um lugar que você nunca possuiu, vamos dizer assim. Você possui a terra da crítica, do falar mal, do vitimizar, do fazer fofoca, de julgar. Isso é natural. Alguém precisa fazer esforço para comer pudim, gente? Misericórdia?
Alguém precisa fazer esforço para comer coisas gordurosas, coisas. O cérebro pede, o corpo pede essas coisas. Agora, ir para academia, fazer caminhada, salada, um dia frio, comer salada em dia frio. Misericórdia, gente, coisa ruim. Você está entendendo? Então, assim, tudo que é bom precisa ter esforço. Eu não conheço ninguém assim que acorda assim, meu Deus, que vontade de ler a Bíblia que eu tô. Se você não está passando por luta, você está no estreito, filha, você vai ler o dia inteiro a Bíblia. Mas você está numa fase boa, com dinheiro, curtindo, está tudo bem. Filha, desculpa, rara. Você pode ser muito hipócrita se você falar. Uma coisa é você falar, eu tenho prazer em ler a palavra, porque eu fiz disso um hábito, eu fiz disso o meu tempo com Deus. Isso é uma coisa. E quando você está ali, você sente prazer. Mas eu estou querendo dizer no sentido de que você precisa, muitas vezes, se esforçar. Porque não é natural. Então, põe uma Bíblia e põe um Instagram. Você vai precisar aqui, aí sim você vai precisar a força daquilo que você sabe para você falar, não, eu escolho a palavra de Deus. Mas é uma escolha consciente, porque nós somos carne, e a carne deseja prazer. Todo tempo essa coisinha aqui, deseja prazer. Paulo vai dizer em Romanos 7, a guerra da carne e do espírito. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então é uma guerra, é uma luta. E vence quem você alimenta mais. Né? Então nós precisamos dessa intencionalidade, de nós sermos intencionais nesses processos. Bom, deixa eu trazer aqui um pouquinho para vocês a respeito daquilo que Deus fez na minha vida, né? Eu acredito que Deus ele tem um plano bom para nós, mas, como eu disse ontem, né, por causa da força do pecado, o livre-arbítrio, a maldade humana, muitas vezes nos fazem coisas que nós não merecemos, mas que eu amo a passagem de Romanos 8, 28, que diz, todas, não é uma, duas, três, é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus chamou a cada uma de nós. Não pense assim, mas eu não tenho propósito. Mentira. Se você está aqui respirando, você tem vida, sim. Deus tem um propósito. Agora, não confunda propósito com fama, não confunda propósito com púlpito, não confunda propósito com microfone. Porque, às vezes, a pessoa acha que propósito é isso aqui, um lugar de destaque. Não. Pode fazer parte do propósito de algumas pessoas usar esta ferramenta, como fazia parte do meu propósito, que eu nem imaginava que isso daí estava no pacote, o quanto que foi sofrido para eu aprender a estar aqui e me submeter a esse lugar desconfortável, porque sim, é muito desconfortável. Agora, o propósito, como lindamente falou a doutora aqui, olha que lindo, uma dentista está lá sendo o canal de Deus, ela está pregando a palavra no púlpito dela. Eu falei, cada um no seu púlpito. Então, talvez o seu púlpito seja a sala de aula, talvez o seu púlpito seja a sua casa, sim, a cozinha, a pia, porque tem uns momentos e umas estações da nossa vida que é isso, é ser mãe, é ser vó, é ser tia. Mas só isso? Se você fizer isso muito bem feito, o que vai reverberar na vida das pessoas que estão à sua volta e que serão impactadas através da tua intencionalidade em amor, você não tem ideia. Eu me lembro, as pessoas que passaram pela minha vida e que fizeram coisas que para elas foram tão pouco. Eu lembro da minha madrasta indo num apartamento para mim levar pão com mortadela e suco-tangue. E a minha alegria em ter ela ali com os filhos dela, eu me lembro, uma lembrança de infância, uma lembrança boa. Eu lembro de uma tia minha levar a gente, os primos, tudo, para o cinema um dia. Eu lembro de levar a gente para passear em São Paulo, para conhecer o MASP, isso e aquilo. São poucas coisas, muitas vezes, que nós fazemos, que podemos fazer, que não temos noção do impacto que isso pode gerar na vida do outro. Então, para de falar que você não tem um propósito, porque aí você já está matando o seu propósito. Primeiro, a Bíblia vai dizer o seguinte, você quer a resposta do seu propósito? É glorificar a Deus. A Bíblia vai dizer que Ele nos criou, lá em Efésios, antes da fundação do mundo, para o bom propósito da sua glória. Então, Mateus 5,16, se eu não me engano, vai dizer, assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, é o que você fizer todo o tempo, você está glorificando a Deus. Você precisa desenvolver essa mentalidade. É tão estranho, mas
Eu já vou entrar na minha história, mas também se eu não entrar é porque Deus está falando, então deixa ele falar. É tão assim que a gente pensa assim, você está num lugar reclamando, mas imagina, só a cena, Jesus do The Chosen chega. É mais fácil, né, quando a gente assiste o The Chosen, né? Parece que ele tem um olhar assim mesmo, a gente consegue assim, a humanidade de Jesus. Eu acho que é um seriado que traz muito, apresenta muito a humanidade de Cristo ali. A gente consegue ler melhor, né? Porque o ser humano precisa dessa imagem, desse visual. Aí imagina, Jesus chegou. Querida, tenho certeza que você vai parar de xingar o seu marido, você não vai falar daquele jeito com o seu filho se Jesus chegar. Por muito menos, quando a pastora chega, você já para, né? Só que sabe o que a gente esquece? Que Jesus já está aqui, ó. Ele já está. A gente esquece, porque a gente não vê. Aí a gente acha assim, ó, sabe? Então a gente fala mesmo, a gente peca mesmo, porque quer pecar. Não estou dizendo porque a gente peca porque é humano. Normal, eu peco, nós somos humanos. Mas não estou dizendo intencional, sabe? Você sabe que aquele errado, você fala mesmo, né? É igual assim, você está... Quando você manda um áudio que você viu que mandou para a pessoa errada. Já era, já viu. Aí você, ai meu Deus do céu, então a pessoa não tem os 2 pontinhos azuis, você fica, será que viu, será que não viu, será que dá tempo de excluir? Aí você exclui e fica lá, mensagem apagada, e a pessoa faz assim, aquele emojizinho. O que era que você queria falar, hein? Só você sabe, né? Você botou no grupo errado. Já vi muita história assim, botou no grupo errado. Ixi, meu Deus do céu. Mostra quem é você de verdade, né? Eu aprendi uma frase falando sobre boca. Olha, mas Deus está falando sobre boca aqui, hein? Deus está falando. É porque eu já fui assim, minha querida. Não estou te julgando, não. Eu já estive nesse lugar. Até que eu comecei a orar essas passagens bíblicas. Senhor, que a minha boca saia palavras de bênção e não de maldição. Que a minha boca saiam palavras de cura. Que a minha... Tem um versículo também que vai dizer que aquilo apenas o que edifica conforme a necessidade dos que ouvem. Gente, esse versículo era a minha oração, que eu abra a minha boca somente para edificar, vírgula. Não é também, conforme a necessidade dos que ouvem, porque às vezes até querendo converter a gente é inconveniente. Então você precisa perceber o ambiente, fazer leitura do ambiente. Com certeza se a doutora já fosse falar de Jesus, logo que a mulher chegou lá, perdeu o marido, não, minha filha, você pega no Senhor. Não foi assim, o louvor, a música, o acolhimento dela, o sorriso dela. Ela primeiro foi Jesus. Ela primeiro preparou o ambiente. Para quê? Porque é o Espírito que faz. Então, não é também só falar, mas eu falo de Deus aonde eu vou. Cuidado, porque você pode ser vista como aquela religiosa, chata, cobradora, que está julgando porque tem que se converter. Porque você é católico, porque isso aí você que adora santo. Adora santo, você adora as pessoas, você adora sapato, você adora roupa. Né? Então, a gente só sabe muitas vezes criticar, né? E eu me lembro que eu li, não sei se foi num livro, eu não lembro o que foi, que era assim, se você vai falar alguma coisa de alguém que não está presente, que você não falaria se essa pessoa estivesse presente, fica a dica, hashtag, não fala. Sabe quando você fala e fica assim, será que ela estava atrás de mim? Será que ela ouviu? Esse seu pensamento, essa sua falsa culpa, já é um indício do Espírito Santo dizendo, não era para você falar isso. Agora, sim, você falaria para a pessoa com um jeitinho, né, que você melhoraria suas palavras, mas sim, eu falaria para ela. O que eu estou falando dela aqui, eu falaria para ela. Já falou para ela? Chama ela e conversa. Você entende? Agora, então eu não posso falar nada? Existe um ambiente certo. Você está num ambiente terapêutico? Você está no ambiente de aconselhamento? Você está no ambiente de abrir a sua alma, o seu espírito para ser curada? Sim, você precisa botar essa dor para fora. Mas você entende a diferença? A diferença de você reclamar porque é uma cadeira assim, porque não tem espaço para isso, porque a comida está assada, isso não tem nada a ver com o seu processo de cura, no sentido de falar, de colocar para fora. Isso só permanece você adoecida. Agora, falar, minha mãe foi isso, minha mãe... Falar mal da mãe num contexto terapêutico, você precisa colocar a visão da sua criança, a visão do que você sofreu e do que você viveu. Isso é curador. Por quê? Porque ali a pessoa que está ali, Deus vai usar essa pessoa para te conduzir a mudar a maneira como você fala. Quando eu comecei o meu processo, eu só falava mal da minha mãe porque era muita dor.
Era a dor da minha criança. Lembra ontem que eu trouxe que um dos processos de cura é você falar da dor, validar a dor? Então, sim, não é que você nunca vai falar mal de ninguém, mas você vai falar da sua dor, entenda isso como falar mal, no contexto onde vai haver uma cura, que dali um tempo você vai falar, você vai se sentir mal. Nossa, eu julguei tanto a minha mãe, e olha, eu faço igual. Nossa, eu julguei tanto a minha mãe, falei tão mal do meu pai, ou alguma coisa assim, ainda que eu não concorde, hoje eu entendo que talvez por conta disso que essa pessoa viveu, pode ter, sem mudar. É o processo de cura. Entende como é diferente? Bom, tomar uma água, né, gente? Porque eu falo muito, mas agora eu procuro falar coisas que edificam conforme a necessidade que se vocês. A minha história de vida começa com a minha mãe, com 16 anos. Minha mãe era órfã, a mãe dela morreu, ela tinha 9 anos de idade. Então, quando a gente conta a nossa história, a gente nunca pode esquecer do que veio e do que virá. É como se a gente estivesse no meio. E aquilo que veio antes de nós influencia o que nós vamos entregar para quem vem depois de nós. Então, por isso que é tão importante você olhar para a sua história do passado e para aquilo que você está construindo no futuro. E é no presente que você faz essa escolha de mudar a dor do passado para você construir algo positivo para o futuro, para a vida dos seus filhos. E a minha mãe, dentro desse contexto, então você imagina, 9 filhos, numa época que era tudo muito mais difícil. O pai dela era alcoólatra e também era um homem extremamente abusivo e tal. Então, a minha mãe, com 9 anos, ela ficou jogada na casa de um, de outro, de um irmão mais velho, mas sem ter assistência, sem ter afeto, carinho, amor. E assim foi crescendo. Quando ela estava em torno de 15 anos, ela foi morar com uma irmã que morava ali em São Paulo. Depois, ela foi trabalhar no Rio de Janeiro com uma outra irmã que trabalhava num restaurante lá. Então, ela ficava entre essa ponte. Tempos ela passava lá nesse restaurante, tempos ela voltava para São Paulo e ficava entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, ela tinha conhecido o vizinho. O vizinho tinha a idade dela, um pouco mais, talvez, né? E ela gostou dele, ela se apaixonou por ele e teve uns trelelezinhos com ele. Não namorou, não teve assim, né, um relacionamento fixo. Quando ela foi para o Rio de Janeiro, numa dessas vezes que ela estava trabalhando, ela era uma jovem muito bonita e ela era uma pessoa muito comunicativa, e eu acho que isso, de alguma forma, chamava atenção. O dono do restaurante tinha 20 anos a mais que ela, e eu acredito que ele, de alguma forma, foi seduzido e provocado, isso dentro das emoções dele, porque a Bíblia vai dizer que a gente é tentado segundo a nossa própria paixão. Eu sei que nós, como mulheres, sim, precisamos pensar sobre a nossa vestimenta, sobre o que provoca no outro, mas ainda assim, né, não é porque uma mulher está andando com uma roupa sensual que o homem tem o direito de violentar ela sexualmente. Minha mãe foi violentada sexualmente pelo meu pai biológico, e foi nesse contexto de estupro que ela engravidou de mim aos 16 anos de idade. Ali, você imagina o desespero dela, porque ele era patrão dela, então ela ainda dependia daquele trabalho, e imagina a confusão que deve ter sido dentro dela, confusão emocional, porque ainda que ela não quisesse, que ela tivesse resistido, ela tinha medo de talvez perder aquele emprego, de como que ela ia comer, ela não tinha mãe, não tinha pai, é um misto. Quem já viveu, abusa essas coisas, sabe a confusão que fica na mente. Quando ela descobriu que estava grávida, ela, na idealização infantil dela, talvez ainda pensou, quem sabe eu dizendo que eu estou grávida, ele vai reconsiderar, ele vai talvez até retratar isso, casar comigo, não sei, enfim. E ele deu dinheiro para ela abortar, e ela tentou o aborto. Mas, como nós lemos aqui, que o Senhor, antes de nos entretecer no ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu. Que o Senhor, Ele trabalha ali, né, soprando o fôlego de vida dEle. E assim, o Senhor já havia me entretecido no ventre da minha mãe. Ali o Senhor já havia me designado para eu poder estar aqui ministrando para vocês, por exemplo. Eu creio muito nessas palavras. Por isso que eu coloquei tanto versículo ontem sobre identidade, porque foi a palavra de Deus, não foi o que as pessoas me falaram, foi o que a palavra de Deus diz sobre mim que me curou vez após vez. Porque a vida me fez entender e perceber de que eu não fui desejada. Não fui desejada, nem muito menos pelo meu pai biológico e não pela minha mãe, que não tinha condições. Naquele desespero do aborto não ter dado certo, uma menina de 16 anos, ela pensou e lembrou lá de São Paulo,
daquele homem que ela teve uns trelelezinho. A mãe desse homem era uma mulher que gostava muito da minha mãe, acolhia, ajudava. Sabe aquela pessoa que você tem como referência? Poxa, aquela mulher é tão abençoada. Então, a minha mãe, por pensar nessa figura da minha avó, falou, vou falar que a Roberta é filha daquele cara. Aí ela fez, arquitetou todo um encontro, um momento para aparecer. Naquela época não tinha DNA, ninguém, né, marcava nada, enfim. Quando ela disse que estava grávida, esse homem desconfiou, porque ela, afinal, vivia, né, nessa ponte para lá e para cá, uma menina muito linda, muito bonita, então ele desconfiou. Mas a mãe desse homem, que foi um instrumento de Deus naquele momento, vamos dizer que meio que obrigou o filho a me registrar. Registra, eu cuido, para ela ter convênio, para ela ter alguma coisa, para essa menina ter alguém, porque, olha, essa daqui não tem condição de cuidar. Então, a minha mãe pediu também que a minha avó ficasse comigo, e assim foi. Apesar da dor de eu não ter uma mãe, de eu não ter um pai, ali foi o melhor cenário naquele momento. E a minha avó, por mais que ela foi uma mulher acolhedora, ela também não tinha marido, ela também não tinha um estilo de vida de ser uma pessoa assim que conversasse. Ela já era uma pessoa mais velha, então não tinha esse contato, essa conversa, essas trocas. Ela cuidava muito bem, né? O amor dela era através do cuidado, mas não de uma troca relacional. Quando eu tinha 5 anos de idade, foi quando a minha mãe teve um encontro com o Senhor. Ela conheceu Jesus, ela conheceu o Evangelho, mas a gente está falando dos anos 80. E a maneira que a minha mãe conheceu o Evangelho foi aquela forma de que tudo é demônio. Então, vamos lá expulsar. E fala todos os nomes dos demônios, que inventa e faz estudo, demonologia, e aquele show de horror. Só que o que acontece? Aí muda o exterior. Então, a minha mãe subiu, vamos dizer, desceu, né, o nível da saia, não é mais aquela saia curta, subiu o decote, então agora eu estou bem vestida, falava palavrão, falava coisas que não agradavam a Deus, aí agora é glória a Deus, aleluia, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, queima ele. Então a gente aprende fácil, né? Aí ela entrou no molde ali da religião, então agora eu sou uma crente. Mas não se falava naquela época sobre esse olhar para a vida emocional. Uma coisa que a minha mãe tinha muito é a dependência emocional. Pensa, a mãe morreu com 9 anos de idade, e isso que ela já era quase uma das últimas filhas dessa leva de 9. Então, amor, carinho, afeto, tempo. Minha avó faleceu com 46 anos, se eu não me engano, de câncer. Então, ela não teve isso, ela não recebeu isso. E tudo isso faz muita falta. Não teve a figura do pai, que vivia sempre bêbado, alcoolizado e tal. Então, assim, tudo isso gerou um buraco. Uma carência emocional muito grande. E aí o que acontece? Lembra que eu falei ontem sobre os traumas, as consequências dos traumas, os seus comportamentos, as suas escolhas, eles estão contaminados pelo trauma. E somente o sangue de Jesus pode fazer essa asepsia. Somente o sangue de Jesus pode limpar as consequências do que tem movido você. Quantas mulheres traíram os seus maridos porque foram abusadas sexualmente? Tá, ok, explica, mas tem uma explicação, tem uma raiz, mas você vai permanecer nesse comportamento? E aí, por isso que a gente precisa olhar e falar, o que me move a isso, o que me leva a isso? Mas hoje a gente tem essa oportunidade, como você está tendo aqui. Só que você precisa fazer algo com essa informação que você está recebendo. Naquela época não tinha oportunidades, não tinha essas falas na igreja. Então, o que minha mãe fazia? Sempre escolhia homens errados. Homens, aquela famosa dedo podre, sabe? É isso. Então, ela sempre escolhia um cara preso, um bandido, um drogado, um que alguém estava se recuperando, na tentativa de salvar ele. Mulheres salvadoras. Cuidado. Muitas mulheres escolheram os seus parceiros para tentar salvar uma mãe ou um pai ou a si mesma que não foi salva diante de algo na sua infância e você está tentando salvar o seu marido. Não é o seu papel salvar o seu marido, esse papel é do Espírito Santo. Muitas vezes a gente quer tanto salvar o outro que a gente entra num jogo de domínio, de manipulação e até mesmo de uma relação abusiva, porque você se coloca numa condição onde você tem que fazer tudo por esse homem, resolver a vida dele. Então, equilíbrio, muita calma. Então, minha mãe só escolhia pessoas para consertar, porque, na verdade, inconscientemente, ela buscava consertar a história dela. Ela buscava consertar a ela mesma. Mas isso a gente só entende quando a gente estuda. Sem estudar, sem buscar conhecimento, a gente não entende por que se comporta dessa forma. Um dos relacionamentos que ela se envolveu era um homem preso e ela adquiriu o vírus do HIV. E a minha mãe, gente, com apenas 32 anos de idade, morreu.
me deixando com 14 anos de idade, com uma filha dela pequena, que eu precisei cuidar e assumir isso. E eu fico muitas vezes pensando, a escolha contaminada pela força do pecado, pelos traumas que viveu, tirou a vida da minha mãe com 32 anos. Será que esse era o plano que Deus tinha para ela? Não sei, conhecendo Deus como eu conheço, eu não sei. São respostas que a gente não tem, a gente só faz conjecturas. Mas eu não penso que Deus fala assim, vou mandar você, sua história vai ser assim, tudo está desenhado. Sim, existe uma soberania de Deus e que em muitos momentos da nossa vida não tem o que a gente faça, esperneie, é a soberania de Deus. Mas, em grande parte, a Bíblia mesmo vai apontar para a gente o quê? O livre-arbítrio. Eis que coloco diante de você o caminho da vida, o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida. Ele ainda deixa a dica. Então, a escolha, ela todo o tempo vai sendo apresentada na palavra de Deus. Tem o poder, na língua tem o poder da vida e da morte. Né? Quem escolhe falar de tal forma vai arcar com essas consequências. Então, o Senhor... Só que quem nos ajuda a fazer boas escolhas? Somente o Senhor. Sem Ele, a gente não consegue fazer. E eu não estou falando Deus da religião, eu estou falando Deus da intimidade. Pois então, depois que ela conheceu esse homem e que se envolveu com ele, ela se envolveu com outro homem também. E ali, deixa eu contar um pouquinho o período dos 5 anos lá, deixa eu voltar. Aí, quando minha mãe conheceu Jesus, eu acredito que ali começou um processo já da minha mãe se reconciliar comigo, resgatar um pouco esse nosso relacionamento. Então, a intenção dela foi boa, mas ela ainda não tinha uma estrutura nem emocional, familiar, física, financeira, o que quer que fosse. Então, ela me tirou da casa da minha avó, e ela conhecia algumas pessoas e contava a história de vida dela, o que ela estava vivendo, e as pessoas ficavam com dó dela, ficavam ali, né, tinha compaixão e falava, fulana, vai trabalhar, vai acertar sua vida, vai se endireitar, e quando você estiver mais ou menos estável, você pega a Roberta. Pode deixar que eu cuido dela para você. E nessas casas, eu me lembro, desde os meus 5 anos de idade, eu fui vítima de abuso sexual. Então, o inimigo, ele sempre vai tentar cercar a gente de situações para realmente nos aprisionar em algo, porque ele faz um trabalho muito bem feito na infância, sabe? E aí ele só senta, fica assistindo de plateia, comendo pipoquinha. Por quê? Porque ele sabe que depois somos nós mesmas que nos destruímos com essas defesas, com esses orgulhos, com esses comportamentos que são acionados por causa dos traumas que vivemos. Então, em todas essas casas que eu passei, até quase eu casar praticamente, eu vivi os abusos sexuais. Quando eu estava com 11 anos de idade, foi que minha mãe trouxe essa revelação para mim, desse spoiler que eu já dei aqui, do pai que não é pai e tal. Até os meus 11 anos, minha vida consistia em morar na casa de um, na casa de outro, cadê minha mãe? Não sei onde minha mãe está, não vejo mais minha mãe. Minha mãe me deixou aqui, não sentou comigo, não explicou por que eu estou aqui, quem são essas pessoas. Imagina isso para uma criança. Né? Um contexto de insegurança. Um contexto de abandono, um contexto de rejeição, porque a gente acha que por que a minha mãe não quis ficar comigo? Por que o meu pai não quis ficar comigo? Eu devo ser estragado, eu devo ser quebrado, eu devo ter algum problema, né? Porque a necessidade básica do ser humano é ser amada, aceita. E eu não era nada disso, então a gente sente que alguma coisa eu tenho de errado, o problema é comigo. Então, dentro desse tempo que eu fiquei nesses lugares e nessas casas, era muita solidão. Eu me lembro de muitos momentos estar triste. E aí era bom quando eu ia para a casa da minha avó. Aquela minha avó, que eu via minhas primas, que eu me relacionava com uma família assim, que era mais amorosa, que tinha mais pessoas importantes, que eu carrego boas memórias. E eu me lembro que um dia que eu voltava da casa da minha avó, eu vi o meu pai, que até aquele momento eu acreditava que era o meu pai, dar um carinho para uma filha dele, porque quando a minha mãe estava grávida de mim, logo a namorada do meu pai de registro engravidou. E ele casou com ela e construiu uma família e estão juntos até hoje. Então, eu e a minha irmã tinha uma diferença muito pequena de idade, de meses assim mesmo. Quando eu vi essa cena, era o que eu queria. Era um colo que eu queria.
Era um amor que eu nunca tinha recebido. Era um olhar que eu nunca tinha recebido. Porque o meu pai me registrou, e como ele duvidava, ele praticamente achava mesmo que eu não era filha, então ele nunca se envolveu. Ele nunca foi presente na minha vida em nenhum aspecto. Nunca me levou para passear, nunca me colocou no colo, nunca nem me corrigiu. Porque às vezes a gente reclama tanto que o pai brigava, mas pelo menos você tinha um pai. Tem pessoas que nem isso. Tudo que as pessoas queriam era que o pai brigasse, porque pelo menos eu tenho um pai que se importa comigo. E eu voltei nesse tempo, eu morava com a minha mãe, voltei chorando muito, muito triste, arrasada, e mãe, dramática como eu era, porque eu sou melancólica, então toda a dor vinha assim naquele drama, né? E eu, mãe, ele não me ama, ele não se importa comigo, porque ele deu carinho para fulano, e nananã. E aí eu já começava a me maldizer. Eu sempre tive essa coisa de me bater, de me maldizer, porque a raiva que eu deveria ter projetado para os abusadores, para o meu pai, para minha mãe, para aqueles que me fizeram mal, eu introjetei, ou seja, eu voltei toda essa raiva para mim. Então, eu tinha muita raiva de mim mesma. Então, eu me culpava porque as pessoas não me amavam. Eu me culpava porque as pessoas me faziam mal. E eu comecei a me bater e desesperada ali. Eu não presto, eu não devo prestar, porque ele não me ama, ele não está nem para mim. E a minha mãe, com 28 anos de idade, gente, com zero conhecimento dessas questões, naquele desespero, na ânsia de talvez tentar tirar a minha dor, ela falou, menina, mas nem chora por ele não, porque ele não é seu pai. Seu pai, aí ela contou. Assim, seu pai é o dono de um restaurante que eu trabalhei, eu tinha 16 anos, aí eu engravidei dele, aí ele deu dinheiro para abortar, daí eu tentei o aborto, não deu certo. Você também não nasceu na data que consta aí no registro, você nasceu 2 meses antes. Que aí eu falei que você era filha do outro, para a sua avó poder cuidar de você, porque não tinha jeito, né? Mas assim, se você quiser comemorar seu aniversário próximo ano em maio, tá tudo certo. Coitada, né? E quando eu falo coitada, não é de tipo assim, ai, coitada dela. Não, eu estou falando assim, ela não tinha como. Ela não tinha como falar, ela não tinha sabedoria, ela não tinha conteúdo emocional, ela não tinha estrutura, ela não tinha nada. Ela só quis tirar a minha dor. Só que daí ela jogou um caminhão de dor. Porque eu tinha 11 anos de idade. O que a gente faz? Essas histórias eu conto bastante no Mais Forte que Sua Dor. A gente abre o porão, né? O porão da alma que todas nós temos. Nós jogamos lá para baixo aquela dor e fechamos aquela porta. E a gente joga a chave fora e nem lembra onde colocou, porque a gente não quer mais acessar isso, porque dói demais. Só que não é porque você jogou a chave fora e aquilo lá parece que está tão longe de você que aquilo não tem poder sobre você. Bom seria se assim fosse. Se assim fosse, estava tudo resolvido. Joga lá, vai jogando tudo lá, os entulhos. Morreu, acabou, nova vida. Mas não é assim. Aquilo começa a feder, aquilo tem vida. Joyce Meyer vai dizer uma frase, tudo que é enterrado vivo nunca morre. Então, a gente só mata a situação quando a gente resolve a situação. Então, isso daí foi guardado nesse porão, porque eu não podia dar conta disso. Passado um tempo, minha mãe começou a namorar uma escolha errada. Ele era um ex-viciado, estava numa casa de recuperação. Minha mãe querendo salvar mais um. Se envolveu com ele e engravidou dele. E ali, vamos casar, porque é crente, tem que casar e tal. Casou. Eu ali tinha 12 anos, mais ou menos, de 11 para 12 anos, um pouco depois desse episódio. Eu me lembro da esperança de agora eu vou ser feliz. Porque o meu sonho, gente, o meu maior sonho era ter uma família. Era ter um pai, era ter uma mãe, era ter uma mesa para comer em família. Eu nunca tinha vivido isso. E ali eu falei, agora eu vou ser feliz. Chamava esse homem de pai, minha mãe grávida, barrigão, e agora a gente vai ser uma família. Só que pouco tempo depois que a minha irmã nasceu, esse homem começou a abusar sexualmente de mim de formas muito intensas e violentas mesmo, que marcaram drasticamente a minha vida, de maneira que, olha, eu, no meu processo de cura, aí, levei muitos anos para ser curada. E quem pagou o pato disso foi o meu marido. Porque é sempre outra pessoa na sua jornada que vai pagar o pato de alguém que representa uma figura que te fez mal. E ali o pior não foi nem... O abuso já é devastador por si só. Mas lembra que eu falei que não é o que acontece, é o que acontece dentro? E principalmente também como as pessoas reagem diante disso. Talvez você tenha mágoa, além da situação, além do que aconteceu, mas talvez você tenha uma mágoa ainda maior
Porque a sua mãe não fez nada. Porque a sua mãe ficou passiva. Porque a sua mãe fechou os olhos. Porque a sua mãe fingiu que não viu. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma defesa emocional. Ela viu. Algumas não mesmo, mas eu digo, no geral, algumas percebem, gente. Mas é tanta falta de capacidade emocional, de maturidade para lidar com aquilo. Porque normalmente o abuso é uma repetição. Talvez se você viveu abusos, muito provavelmente sua mãe também viveu. Então, quando ela está diante de uma situação em que ela percebe que a filha dela foi abusada, inconscientemente isso remete... Lembra que eu falei ontem que você congela no trauma? A própria mãe volta na idade em que ela viveu algo. E às vezes não foi necessariamente um abuso sexual, mas foi um outro tipo de abuso. Ela apanhou, violência física ou bullying, que também é um forte tipo de abuso, o abuso psicológico. Filhas de mães narcisistas sofrem muitos abusos psicológicos. Gritos, uma casa com muito grito é interpretado pelo cérebro na mesma potência e intensidade que abuso sexual. Só para você ter uma ideia. Como a gente não pode desprezar algumas dores. Então, crianças que ouviram uma casa muito barulhenta, que só havia grito, confusão, xingamento. Dentro de você, a interpretação é que você foi abusada. Então, quando você está diante de uma criança, uma jovem, que você tanto ama, que te traz esse contexto, você não consegue ser a adulta ali. Por quê? Porque você volta para o congelamento seu, você volta para a criança. Faz sentido o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Então, é por isso que a gente precisa ter misericórdia e graça das nossas mães, dos nossos pais, e perdoar eles, porque eles não fizeram o que eles deveriam ter feito, porque eles não tinham como fazer. Gente, meus bolsos estão vazios. Se você me pedir R$100 hoje, se não for por Pix, eu não tenho. Você fala assim, mas me dá R$100, me dá uma nota certa. Fala, filho, eu queria te dar. Oi, de verdade, eu queria te dar, mas eu não tenho. Por que eu não dou? Não é porque eu não quero, porque eu não tenho. Então, sua mãe não te deu o amor, o afeto, a atenção que você sim merecia. Não é porque ela não quis, é porque ela não tem. E ainda hoje, muitas dessas mulheres não têm. Você ainda está esperando, com 40, 50 anos, o acolhimento, a atenção de uma mãe que não consegue, porque ela não tem depósito dentro dela. Isso é uma aceitação que nós precisamos encarar. E às vezes a cura para algumas pessoas vai ser simplesmente aceitar essa realidade. Aceitar que você não tem uma mãe que faz bolinho, que faz cuca, que é amorosa, que vai na sua casa, que lava roupa, que passa roupa, uma avó. Talvez a sua cura é isso, é aceitar a sua mãe como ela é. Com a doença mental, com o narcisismo, com o descontrole. Isso não é motivo, é papo para um outro assunto, para um outro tempo. Isso não é motivo para você se permitir ser abusada por ela. É uma outra página. Não posso abrir aqui, porque senão a gente vai embora. Mas o que eu quero dizer é que isso nos coloca no movimento não só de criticar, de julgar, de se afastar, e de condenar e de pregar na cruz. Por quê? Porque todo mundo tem uma história. Porque todo mundo tem uma dor. Minha mãe me fez muito mal? Fez. Mas quando eu de verdade consegui olhar para a trajetória dela e pensar naquela menina de 15, 16 anos sendo estuprada, de pensar no desespero, na angústia de não ter uma mãe, um pai, de não ter estrutura, ela fez o melhor que pôde. Pelo menos ela me deu, algumas ainda deram. Talvez você seja uma filha adotada, que a sua mãe biológica te deu. Vamos pensar o que ela poderia ter feito diferente. O que ela poderia ter feito diferente. Vamos pensar isso para nós também. Às vezes a gente se culpa. Talvez você tenha feito um aborto no passado. Sim, nós sabemos que isso é errado, é pecado, mas se coloca no seu lugar. Você poderia ter feito diferente. Você tinha recursos, é isso que eu estou falando. Você tinha entendimento para fazer diferente. Muitos se culpam, porque você hoje julga a você mesma do passado.
Talvez você traiu seu marido no início do casamento e você se culpa, se condena por isso. Fala, meu Deus, meu marido nunca pode descobrir quem era você quando você casou. Quais dores você tinha. Você entende? Nós precisamos ter empatia, tanto conosco mesma, com a nossa jornada, com quem nós fomos lá atrás, como com as outras pessoas que fazem parte da nossa história e da nossa jornada. Isso é cura. Isso é ressignificar. É pensar, gente. Não é só enfiar o pé no acelerador e viver. É parar e refletir. É respirar. E quem fala muito, não reflete. Quem fala muito, não reflete. Quem fala muito e critica muito, não para. Porque, na verdade, a forma de falar muito também é uma fuga. Você foge de olhar para a sua história. Você foge dessas coisas desconfortáveis, porque é desconfortável isso. Isso não é gostoso. Mas é isso que vai te fazer um ser humano melhor. É isso que vai te tornar uma mulher mais parecida com Jesus. Uma mulher sarada para sarar outras vidas. Uma mulher que para a sua vida e para até mesmo um momento fantástico seu para estender a mão para alguém. Eu me lembro de uma amiga que perdeu a filha, melhor amiga da minha filha. E eu passei o Dia das Mães inteiro com ela, porque ela estava querendo tirar a vida dela. Eu não vivi o meu Dia das Mães, eu não estive com as minhas filhas. E eu só pude ter essa sensibilidade porque eu já vivi o que é não ter uma mãe no Dia das Mães. Porque eu já vivi quase a morte da minha filha primogênita. No livro Saradas para Sarar, eu conto o testemunho dela. Ela praticamente morreu e voltou 40 dias de UTI. Foi um milagre de Deus. Então, eu cheguei perto da dor de perder um filho, praticamente ali, viver a situação da notícia de perder um filho. E eu também sei o que é não ter uma mãe. Então, por que a gente consegue ajudar o outro? Porque a gente olhou para a nossa história. Porque a gente sentiu essa dor. E a gente pode estender com a consolação que recebemos, então nós entregamos para o outro. E ali na minha história, a minha mãe, falando sobre não é o que acontece, também como as pessoas reagem, o quanto que isso tem impacto. Eu um dia acordei, essa coisa de a gente colocar tudo a conta no diabo, é muito confortável. É muito confortável. Ontem eu falei sobre autorresponsabilidade. A gente assume a responsabilidade de se curar, de melhorar, de se transformar, sim, ainda que o outro tenha me machucado. E eu acordei com um shorts cortado na região íntima. E eu me lembro que, na minha inocente memória, porque eu era extremamente inocente, minha mãe não conversava comigo sobre sexo, sobre essas questões, sobre se proteger, sobre se guardar. Fale com o filho de vocês, com a filha de vocês. Isso não é brincadeira. Não é porque agora está tudo sempre explícito, todo mundo está sempre falando sobre abuso, o que quer que seja. Não, se você não sentar e não conversar e não ensinar o filho e a filha de vocês a se protegerem, isso ainda está acontecendo e muito. Então, eu não sabia, eu era abusada e eu não sabia que aquilo era abuso, porque é tudo muito confuso. E eu acordei com os shorts daquele jeito, no primeiro pensamento foi, o diabo fez isso. E no meu inocente entendimento, no meu racional, literalmente, eu não estou dizendo, eu fantasiei, não. Literalmente, eu achei que o diabo tinha pegado uma tesoura e cortado. E quando eu mostrei para minha mãe, olha o que o diabo fez. Aí ela, óbvio, né? Já sabia. Eu sei que diabo foi, o diabo em pessoa. E ali ela chamou os povos da igreja, foi lá, pastor, não sei quem, orar. E ela falou para eu ficar para fora com a minha irmã e ficou. Sei lá quanto tempo, pareceu que foi horas intermináveis. E ela me chamou depois de um tempo. E ela falou, pela primeira vez ali, ela assumiu a situação. Ela falou, olha, o que aconteceu com você é o que já aconteceu comigo. Você sofreu abuso, né? Aqui, a pessoa, meu marido, seu padrasto, tal. Só que aí foi um X, um ponto, um marco na minha vida. Quando ela contou para mim, é tão louco essas questões que a gente não consegue explicar, nem Freud explica, como diz, que quando ela falou, o meu inconsciente já sabia o que acontecia. Eu não sabia porque a gente não dá conta de saber algumas verdades antes da hora, senão a gente surta, literalmente. Então, quando ela falou, dentro de mim foi tipo assim, um alívio. Agora isso vai acabar. De alguma forma, lá dentro, eu sabia que aquilo era ruim, que aquilo era devastador para a minha vida e tudo mais. E tipo, agora isso vai acabar. Então, foi aquele alívio. Ela vai botar ele para fora de casa. Acabou. Tipo assim, estou livre.
E ela, talvez por culpa, porque ela tinha o vírus HIV, e não sei se ela pensou que tinha passado para ele, talvez pela dependência emocional. É por isso que eu falo, você conhecer o outro, você entende talvez as possíveis situações que levou a pessoa a tomar aquela decisão. Mas ela olhou para mim e falou, agora você vai dizer o que eu vou fazer com ele. Como, de novo, eu, com 14 anos de idade, poderia tomar uma decisão sobre algo tão... Ela tinha que me dizer o que fazer. Ela tinha que me direcionar. Ela tinha que me proteger. Ela tinha, entende? Os pais servem para isso. E quantas vezes, talvez, você joga a bomba na mão do seu filho e da sua filha porque você está congelada lá no trauma e você age como criança, jogando responsabilidade para gente que ainda não tem idade. Talvez você tenha sido essa que assumiu a casa com 9 anos de idade, 8, cozinhava, botava um banquinho para fazer comida, para cuidar dos irmãos, porque a mãe tinha que trabalhar e o pai não estava presente, não existia. Isso tudo leva a gente a ser essa salvadora, a ficar querendo salvar as pessoas. E ali naquele momento, por falta também de conhecimento, porque a gente entende hoje que perdoar não necessariamente é continuar na relação. Jacó com Esaú brigaram, Jacó fez o que fez com Esaú, traiu o irmão, enganou o pai, tal. Fugiu, depois de 20 anos se encontraram, se reconciliaram. Mas Jacó foi para um lado e Esaú foi para outro. Eles não continuaram a jornada juntos. Então, não necessariamente que toda relação dá para ser consertada. Algumas, sim, Deus se alegra no conserto, mas outras não tem como. Para você viver debaixo de um abuso, de novo, não tem como. Agora, o perdão sempre precisa existir. Perdão não significa que você concorda com o que o outro fez. Perdão não significa que você deve permanecer nessa relação abusiva. E eu não tinha conhecimento do que é o perdão real. Então, na minha concepção religiosa, eu falei, mãe, a Bíblia ensina a perdoar, né? Então tem que perdoar. E ela continuou com ele. E no meu processo de cura, 15 anos depois dessa experiência, 15 ou 16 anos depois, uma das maiores dores que saltou foi a reação da minha mãe. O que eu esperei como criança, o que eu esperei como filha, o que eu esperei como adolescente, que ela não pôde dar. Depois que ela morreu, passou pouco tempo, ela morreu. E aí, então, o Senhor ele começou a trilhar um caminho de novos começos. Passaram 2 anos, eu fui morar na casa daquele pai de registro, porque eu me sentia muito sozinha, sem ninguém. Eu estava num relacionamento abusivo, eu namorava um rapaz que ele mandava gente me seguir armado, para você ter uma ideia. Então, assim, a gente repete as situações. Então, eu vivi abuso a minha vida inteira. Onde eu fui cair? Meu primeiro namorado? Abusivo, tóxico, manipulador, ciumento, agressivo. Porque a gente busca aquilo que é conhecido. O cérebro busca aquilo que é conhecido. Se eu só conheci rejeição, vício da rejeição. Se eu só conheci abuso, vício do abuso. Se eu só conheci grito, grito do... Entende? Então, assim, por isso que é importante conhecer. Por isso que é importante ler. Por isso que é importante saber. Autoconhecimento também é cura, tá? E aí, depois, a gente continua a noite, porque daí é esse tempo em que o Senhor começou a mudar a minha história. Quando eu fui para a casa do meu pai de registro, eu conheci o meu marido. Meu marido também tinha uma situação também de muita dor. A mãe morreu, ele tinha 7 anos de idade. O pai morreu, ele tinha 17. E, olha, gente, Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou mesmo. Porque 2 pessoas com bagagens tão pesadas, com tantas faltas, com tantas dificuldades. Imagina o que não foi isso durante o casamento. Mas eu quero encerrar aqui com o início do meu processo de cura e à noite eu trago partes do meu processo de cura para frente. O meu processo de cura começou com uma decisão, com uma escolha. Por isso, a importância de você usar bem o seu livre-arbítrio. Então, imagina com todas essas histórias, o que aconteceu? O casamento, os primeiros anos foram caóticos. Eu era doida, eu era ciumenta, ele também, aquela relação que você vê nos filmes, assim, aquelas coisas loucas, pega a faca, vai matar, eu vou me matar, não sei o quê. Não estou exagerando, não. Teve uma vez que eu peguei a faca e vou me matar. Eu era assim, gente, bem dramática. Muita dor, né? A gente ri hoje, mas o negócio era inferno. Aqui eu lá, todo domingo na igreja. Como dizia meu marido, parece que você pegava todos os demônios e trazia para casa, né?
chegou o meu aniversário. Lembra da história? O aniversário que não é aniversário, o pai que não é pai. 31 anos. Aquela minha irmã, que desde que nasceu, praticamente eu fui mãe dela, porque a minha mãe já estava doente, falou, eu tive para você cuidar, jogou a responsabilidade em mim. Enfim, muitas questões emocionais que eu não estava pronta e preparada. Quando essa minha irmã fez 18 anos de idade, ela saiu de casa repetindo os mesmos padrões da minha mãe. Não viveu com a minha mãe. Olha o poder da genética. Ontem eu falei aqui sobre genética, sobre experiências. Ela não viveu com a minha mãe. A minha mãe morreu, ela tinha 2 anos e meio. Mas ela é a minha mãe. O jeito de ser, o jeito de se comportar, o jeito de sentir, as escolhas, as mesmas. Porque só Cristo, quando Ele entra, que quebra esses padrões. E aí você precisa querer. E aí você precisa se render. E ali, naquele momento, naquele aniversário, eu já estava sentindo muito a dor da saída da minha irmã, porque aí eu comecei a me culpar. Eu não dei conta. Eu não atendi o pedido da minha mãe. Ela está indo, né, com um cara que está batendo nela, um cara drogado. E eu fiquei confusa, e eu fiquei, meu Deus. Eu tentei tirar a minha vida. Porque a tentativa do suicídio é porque eu quero fugir da dor, porque eu não dou conta. Mas, gente, eu estava todo domingo na igreja. Mas é que faltava a igreja ser igreja. Faltava o acolhimento. Faltava o olhar. Faltava alguém falar, vem cá, deixa eu cuidar de você, porque eu nunca tinha sido cuidada. Eu só cuidava dos outros, ajudava os outros, fazia tudo pelos outros para ser aceita, para ser amada, porque tinha um buraco dentro de mim. E quem me via, e quem cuidava de mim, eu não deixava também. Eu não deixava. Às vezes as pessoas até querem cuidar de você, e você é tão dura, tão orgulhosa, tão guerreira, e você se orgulha de ser tão guerreira. Permita-se ser fraca, porque é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E naquele aniversário deu um caos emocional. As pessoas ligavam para mim. Primeiro meu marido de manhã saiu, me deu parabéns. Eu, que parabéns? Hoje não é meu aniversário. Louca. Sorteio. A boazinha, chega uma hora que cai a máscara da boazinha. Aqui estava sempre pronta. Claro, ajudo, não sei o quê. Você só passa por cima de você. Sim para todo mundo, não para você. Você se anula, você não se vê. Porque você quer ser vista, amada, reconhecida. E isso também não é cristianismo. Mas sou tão boa. Boa? Qual é a motivação que te governa? É querer ser vista. Então isso daí não está ligado ao cristianismo. É ego. É defesa, é orgulho, é carência. A motivação está errada. E ele vê. E aí as pessoas me ligavam para dar parabéns e eu, não é aniversário. Chega, cansei de ser a boazinha. Acabou, porque ninguém aguenta muito. Ninguém aguenta muito. Eu já tinha aguentado 31 anos. E aí eu vomitei. Blá. Quando foi à noite, meu marido chegou achando que eu ia estar melhor. Eu estava pior, chorei o dia inteiro, zóio inchado daquele jeito que só a gente sabe. E eu era assim. O sofrimento, né, gente, ele leva a gente assim, num prazer. Sim, tem prazer no sofrimento para algumas pessoas que são viciadas em sofrer. Que eu chegava em frente ao espelho com aquela zóio inchado, olhando para minha cara de coitada. Aí eu olhava de novo e via, como eu sou coitada, como eu sofri, como você sofreu. Isso é diabólico. Uma coisa é você se acolher. É totalmente diferente da festinha de comiseração que o diabo faz, e você é a convidada principal. Festa para a Roberta, venha, chore, coitada, você não é nada, não sou ninguém. Isso é diabólico, isso é doentio. E era isso que eu fazia comigo. Eu era minha pior inimiga, como eu disse para vocês. Tem explicação? Tem explicação, mas é para ficar assim para a vida inteira? Não. Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua? Não. Aí Deus, acho que falou, pois chegou sua vez, mulher. É hoje. É hoje que eu boto o espelho. Aí meu marido descascou. Ele chegou,
De novo. Chorou o dia inteiro. Tá com essa cara. Que só a gente sabe ficar, né? E aí ele falou, eu cansei. Chega. Eu não aguento mais. Porque, deixa eu te falar, é pesado para quem está do seu lado. Ai, porque eu tenho depressão. Não estou, pelo amor de Deus, minimizando a doença, a depressão. Isso também é uma outra página. Ok? Quimicamente falando, não é, tá? Mas assim, muitas de nós têm o ganho secundário da depressão, da dor, da tristeza. Então você fica, ai, porque eu não posso, porque eu isso, porque eu aquilo. Aí todo mundo fica pisando em ovos com você. Não, porque ela é sensível, porque ela passou por aquilo, porque ela é isso. Ai, que delícia ficar nesse lugar confortável aí, né? Não é esse lugar que Deus tem para você. Jesus chegou diante daquele paralítico de João 5, no tanque de Betesda, e falou para ele, você quer ser curado? E aquele homem, ai, eu não tenho ninguém que me ajude, porque quando o anjo vai lá e mexe na água, todo mundo vai e ninguém me leva. Minha filha, vai rolando? Não é não? Põe a mão, sei lá, qualquer coisa. Mas o que a gente quer? Ai, me leva, me carrega, me ajuda. Sim, a igreja é falha nisso, precisamos. Tem pessoas que sim, precisam ser carregadas. Mas às vezes você já foi carregada e você não quer sair desse lugar. Porque a vida adulta, ela traz responsabilidades. E o que Jesus fala para ele? Ouve, mas não fala para ele, ai, que coisa, não, essas pessoas egoístas, ninguém te pegou, ninguém fez nada. Não, ele fala, pega a sua maca e anda. E Jesus está falando hoje, pega a sua maca e anda. Para de ficar nesse lugar de, eu fui traída. O meu marido me abandonou como uma menina mais jovem. Ah, porque minha filha, nananã. Porque minha mãe, nananã. Sai desse lugar de só culpar os outros. Levanta e anda, porque existe vida aí. Aonde parece que tem morte, existe vida. O diabo quer fazer você acreditar que morreu, que acabou, como eu acreditei nisso. Mas olha o quanto que eu estou produzindo de vida para a glória de Deus, onde parecia um lugar inóspito. É isso que Ele quer fazer na sua vida. É isso, Ele quer soprar vida no seu casamento, Ele quer soprar vida no seu ministério, Ele quer soprar vida dentro de você. Mas você precisa permitir. E se render e entregar o controle, que é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente fica dando ideia para Deus como fazer. E ali naquele dia do meu aniversário, com toda essa história, o meu marido falou, você é uma ingrata, insatisfeita. Nada tá bom para você. Ah, porque eu só seria feliz quando isso, quando aquilo. Que a gente estabelece as listas. Só que a gente esquece de ticar. E às vezes você já está vivendo aquilo que você falou que seria feliz quando, e você continua chata, reclamando e insatisfeita do mesmo jeito. E foi esse espelho que ele botou na minha cara naquele dia. Você falava que seria feliz quando a gente tivesse a casa própria, quando eu ganhasse mais que você, quando isso, quando... Olha a sua volta, tudo já está acontecendo e você continua a mesma chata, reclamona, infeliz, ingrata, insatisfeita. Ah, não teve pai, mas olha aqui, as suas filhas têm um pai. Ah, não teve isso, mas está aqui, suas filhas têm vida, têm saúde. Ele me chacoalhou. E eu estou indo embora de casa. Eu estava perdendo o meu casamento. Claro, não estou dizendo que isso era responsabilidade minha. Ele tinha as questões dele, mas naquele momento eu precisava olhar para mim, consertar muitas coisas. Eu comecei falando a pregação de hoje assim. Tem coisas que sim, é colheita das nossas ações. E ali naquele momento, a primeira voz que eu ouvi é aquele que está ao derredor. Ó. Não perde tempo. Deixa ele ir. Agora você vai ser feliz. Porque desde lá do Éden, o diabo fala o quê? Que aquilo que você não tem é o que vai te fazer feliz. Eva tinha à disposição todas as árvores, apenas uma ela não podia comer. E aí ela deseja o quê? O que ela não pode ter. Então, aquela que é casada acha que vai ser feliz quando separar, que é solteira acha que vai ser feliz quando casar, que não é mãe quando tiver filho, e a outra não tem faculdade quando tiver... A gente sempre condiciona. E a felicidade, a Bíblia vai dizer que a felicidade está ligada a nós obedecermos a palavra de Deus. É isso que gera felicidade no nosso coração. Mas aí a doce presença do Espírito Santo, que não desiste de mim e de você, eu pude sentir o Senhor falando ao meu coração, filha,
Você vai permitir que a sua família escorra por entre os seus dedos? Deus colocou uma pergunta para mim. Se você ler os evangelhos, Jesus só fazia pergunta. Você quer ser curado? Não, Jesus, só quero assim um amuleto, um cachorro, um cão-guia. Cláudio Duarte que faz essa brincadeira, né? Por que Jesus perguntava o óbvio? Porque você precisa saber que a cura vai exigir de você posicionamentos, mudanças, e isso não vai ser fácil. Existe um preço. E naquele dia, pela primeira vez em 31 anos, eu me rendi verdadeiramente e falo que foi o meu encontro real com o Senhor. Com 26 anos de crente, falando em línguas, sendo batizada, servindo na igreja, dando aula bíblica para as crianças. Tudo que uma boa cristã faria, eu fazia. Mas eu não tinha vida com o meu Pai. Eu não tinha recebido a cruz de fato para mim. E naquele dia eu falei, Senhor, então me ajuda, porque eu não sei como. E eu entreguei o controle do meu casamento, da minha vida, da minha casa nas mãos do Senhor. Feche seus olhos, por favor. E talvez seja isso que o Senhor está requerendo de você nessa manhã. Será que você já tentou fazer funcionar e dar certo aí, na força do seu braço? Sim, você orou, jejuou e fez todo o protocolo que você entende que deve fazer e que deve mesmo. Mas além disso, você está no controle. Você não entrega de vez. Você não solta. Você ainda quer dominar o seu marido, você ainda quer ditar como ele deve ser, se vestir, se comportar, o que falar. Como ser visto como família, você quer que as pessoas vejam você na igreja, com a família linda, abençoada. Quem não quer? Mas viver uma vida de fachada? O que você tem tentado na força do seu braço que não tem funcionado? Ou o que você tem tentado esconder e mascarar, como eu tentei por muitos anos com a minha máscara de boazinha, a minha máscara de sempre serva, a minha máscara de sempre pronta. Qual máscara você precisa deixar aos pés da cruz? Ah, Pai, só Tu podes. Só Tu podes levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades emocionais. Máscaras são enfermidades emocionais, são doenças emocionais, são buracos na alma. Só Ele pode, querida. E você precisa dar um basta. E você precisa falar, Senhor, eu não quero mais viver dessa maneira. Senhor, eu não quero mais viver de aparência. Senhor, eu não quero mais fingir que o problema não existe. Sabe, algumas mulheres, elas estão até ressentidas com Deus. Porque talvez você ainda não tenha maturidade para entender que algumas coisas são consequências das suas próprias ações. Outras coisas são coisas da vida, como eu disse no início. E você está ressentida com Deus, falando, como pode Deus, um pai, permitir essas coisas? E eu sei que parece meio louco o que eu vou falar agora, mas talvez você que esteja com uma ruptura na sua relação com o Senhor, é tempo de se reconciliar. E talvez essa reconciliação para o teu psicológico precise passar, entre aspas, para você liberar perdão a Deus. Eu sei que parece até heresia isso. Mas é que psicologicamente falando, o teu inconsciente entendeu, interpretou que Deus é vilão, que Deus te desejou mal. Então você precisa liberar essa mágoa que você tem no seu coração contra Deus. Como a gente explica crianças serem abusadas se Deus é pai? Talvez você tenha mágoa culpando a Deus. Libera as mágoas que tem no seu coração. Talvez você perdeu o seu marido, um ente querido, uma pessoa no Covid ou de um infarto, eu não sei. E você também culpa a Deus, um filho, uma filha. E às vezes você até culpa a Deus dizendo, mas eu sirvo, eu faço tantas coisas, Deus, eu não merecia isso. Joga essa mágoa para fora. Quem mais você culpa? Sua mãe, o seu pai, seu marido, o casamento está dando tudo errado. Parece que é só o seu marido o responsável por esse cenário. Ah, Pai, libera o coração das tuas filhas, Pai, para que elas possam, ó Deus, desejar mais a tua presença, mais a tua palavra.
Libera o coração de toda amargura, de toda mágoa, de tudo que aprisiona elas, Pai. Recolhe, Senhor, as dores mais profundas, ó Deus. As faltas mais intensas, as carências emocionais, os buracos, os eventos. Quantas faltas. Aqueles eventos que você tanto esperou seu pai sentado na plateia te vendo. Como fez falta. Aquela viagem que você sonha até hoje. Ter vivido uma viagem em família, como fez falta. Entrega essas faltas para o Senhor. Entrega esses buracos, porque Ele é a única fonte de água viva que pode encher e preencher aquilo que não tem como ser devolvido. E essa é uma aceitação que você precisa ter. Não tem como ser devolvido o que passou. Só o Senhor pode preencher esses lugares que não foram preenchidos nos momentos que você precisou. Ah, Senhor, nos abraça. Nos abraça com a Tua presença, Senhor. Nos abraça com o Teu toque. Nos abraça. Nos envolve. Nos faz ver quem o Senhor nos vê. Nos faz ver, Senhor, como o Senhor nos fez. A beleza de sermos filha. Existe vida. Existe vida. Que o Senhor possa regar, ó Deus, esses terrenos tão secos. Eu vejo terras secas, rachadas, onde não frutifica mais nada por tanta dureza de coração. Eu vejo os anjos jogando como regadores, assim, molhando essa terra, molhando esta terra para que possa ter vida novamente. Ah, Senhor, vai molhando com a Tua palavra, vai molhando com a água do Teu Espírito, vai molhando, Pai, vai trazendo vida sobre essa terra seca e endurecida. Faz florescer novamente, faz brotar, Senhor, flores, faz brotar árvores, faz brotar frutos, Deus. Nós cremos e declaramos, ó Deus, algo novo sobre cada uma das Tuas filhas, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.